Olá! E enquanto você me ouve agora, comente: eu escolho mudar. Porque antes de escrever qualquer meta, qualquer número, qualquer plano financeiro, existe algo muito mais importante que precisa ser ajustado e quase ninguém fala sobre isso. Todo início de ano segue o mesmo roteiro: novas metas, novas promessas, novas intenções. As pessoas dizem que este ano vai ser diferente, que agora que desta vez elas vão se organizar, ganhar mais, guardar dinheiro, prosperar. Mas o ano passa e o resultado costuma ser o mesmo. Não porque as metas eram ruins, mas porque foram criadas a partir da mesma mente que criou os problemas anteriores. Metas financeiras não falham por falta de clareza. Elas falham porque a mente que as criou ainda opera no mesmo padrão. E enquanto esse padrão não muda, qualquer meta vira apenas mais uma tentativa frustrada. O dinheiro não responde ao que você escreve no papel. Ele responde ao estado mental de onde essas metas surgem. Se esse estado é de medo, escassez, urgência ou comparação, a meta já nasce fragilizada. Você pode ter a planilha mais organizada do mundo, o aplicativo mais moderno, o método mais eficiente, mas se a base emocional está contaminada por crenças limitantes, nada disso vai sustentar o resultado que você busca. Antes de fazer novas metas financeiras, você precisa observar como se sente quando pensa em dinheiro. Não o que você pensa, mas o que você sente. Existe tensão, ansiedade, culpa, medo de errar, medo de perder? Se existe desconforto, existe uma programação antiga ativa, e metas criadas sobre uma base emocional instável dificilmente se sustentam. Elas exigem esforço constante, geram frustração e acabam abandonadas no meio do caminho. O corpo não mente. A sensação que aparece quando você olha para sua conta bancária, quando pensa em investir, quando precisa tomar uma decisão financeira importante, essa sensação revela tudo. Ela mostra exatamente onde sua mente ainda está presa. Muita gente acredita que precisa de metas mais agressivas, mais detalhadas, mais ambiciosas. Mas o que realmente falta não é ambição, é alinhamento. É coerência entre o que você deseja e o que você acredita ser possível para alguém como você. O subconsciente sempre trabalha para manter essa coerência. Se você se vê como alguém que sempre luta, que sempre corre atrás, que nunca chega num ponto de estabilidade, o subconsciente vai ajustar suas ações e decisões para confirmar essa identidade. Não por maldade, mas por fidelidade ao que ele conhece. Ele prefere manter você seguro dentro do conhecido, mesmo que esse conhecido seja desconfortável, do que arriscar o desconhecido. É por isso que tantas pessoas começam o ano motivadas e terminam cansadas. Porque estão tentando crescer financeiramente sem revisar a identidade interna. Tentam mudar o resultado sem mudar o padrão. Tentam construir prosperidade com uma mente treinada para sobreviver. E sobrevivência e prosperidade não funcionam no mesmo modo. A mente da sobrevivência está sempre em alerta, sempre preocupada com o próximo problema, sempre esperando que algo dê errado. A mente da prosperidade está calma, confiante, capaz de tomar decisões estratégicas sem pânico. Você não consegue prosperar verdadeiramente se sua mente ainda está operando em modo de emergência. Antes de fazer novas metas financeiras, você precisa reprogramar a relação que tem com dinheiro. Precisa observar se, no fundo, você acredita que prosperar é seguro. Se você acredita que pode manter dinheiro sem que algo ruim aconteça. Se você acredita que merece crescer sem culpa. Se a resposta for não, as metas viram peso, viram cobrança, viram mais uma fonte de frustração. Você vai se esforçar, vai trabalhar duro, mas sempre haverá uma força invisível puxando você de volta para o padrão antigo. Essa força é o subconsciente defendendo aquilo que ele considera verdade. O subconsciente aprende por repetição emocional. Ele aprendeu, ao longo da vida, o que é normal, aceitável e possível.
Talvez você tenha crescido vendo pessoas próximas sempre preocupadas com dinheiro. Talvez tenha ouvido que nunca sobra, que dinheiro vai embora rápido, que quando melhora, piora. Essas ideias não ficaram no passado. Elas continuam operando agora, moldando suas expectativas. E expectativa é poderosa. O que você espera, você se prepara para viver. Se você espera dificuldade, você cria dificuldade. Se você espera luta, você atrai luta. Não porque o universo está contra você, mas porque sua mente está programada para reconhecer e reforçar esse padrão. Quando você faz metas financeiras esperando dificuldade, o corpo entra em alerta. A mente entra em tensão. As decisões ficam reativas e o dinheiro responde exatamente a esse estado. Ele vem com esforço excessivo, vai embora rápido e nunca traz a sensação de segurança que você busca. Você trabalha muito, mas parece que nunca chega. Você ganha, mas gasta. Você economiza, mas aparece uma emergência. E o ciclo se repete, porque a programação de fundo continua a mesma. Reprogramar a mente antes de fazer metas significa ensinar ao subconsciente que prosperar não é ameaça, que crescer não é perigo, que manter dinheiro é possível, que estabilidade não significa estagnação, significa base. Sem essa reprogramação, toda meta vira uma luta contra si mesmo. Você se torna seu próprio maior obstáculo. Você sabota oportunidades. Você adia decisões. Você aceita menos do que merece. E tudo isso acontece de forma automática, sem que você perceba conscientemente. Talvez você perceba que sempre fez metas tentando consertar algo. Consertar dívidas, consertar erros, consertar o passado. Mas metas criadas a partir da sensação de falta carregam essa falta dentro delas. Prosperidade começa quando a meta nasce de um estado interno mais calmo, mais confiante, mais consciente. Não de desespero. Quando você cria uma meta para compensar algo que você sente que está errado, essa meta vem carregada de pressão. Ela não é um convite ao crescimento, é uma tentativa de fugir do desconforto. E fugir nunca é sustentável. Antes de definir quanto quer ganhar, você precisa redefinir quem você acredita ser. Antes de decidir quanto quer guardar, você precisa decidir quanto você se permite manter. Antes de planejar o futuro, você precisa soltar o padrão antigo que insiste em se repetir. Porque não adianta mudar o ano se a mente continua a mesma. Você pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, mas se a programação mental não muda, os mesmos problemas vão aparecer de formas diferentes. O cenário muda, mas o roteiro continua o mesmo. Quando essa reprogramação começa, algo muda silenciosamente. Você para de se sabotar, para de gastar por impulso, para de aceitar menos do que merece, para de adiar decisões importantes por medo. E isso não acontece porque você se força, mas porque a mente começa a operar em outro nível. As decisões deixam de ser batalhas internas. Elas se tornam naturais. Você não precisa mais se convencer a fazer a coisa certa. Você simplesmente faz, porque sua identidade interna mudou. Você não é mais alguém que luta contra o dinheiro. Você é alguém que prospera naturalmente. Metas financeiras funcionam quando são consequência de alinhamento interno, não quando são tentativa de compensação externa. Funcionam quando você se sente confortável crescendo. Quando não existe conflito entre desejar mais e se sentir seguro com isso. Quando o subconsciente entende que prosperar é natural. Isso não significa que você nunca vai enfrentar desafios. Significa que você vai enfrentá-los de outro lugar. De um lugar de confiança, não de pânico, de estratégia, não de reação, de clareza, não de confusão. Antes de fazer novas metas financeiras, escolha revisar seus pensamentos automáticos. Observe como você fala sobre dinheiro. Observe como você reage quando paga algo. Observe se você sente alívio, medo ou raiva. Essas reações mostram exatamente onde a reprogramação precisa acontecer. Cada pequena reação emocional
é um dado importante. Ela revela uma crença ativa. E toda crença pode ser questionada, revista, substituída. Você não precisa carregar para sempre os padrões que herdou. Você pode escolher novos padrões. Este não é um convite para desistir de metas. É um convite para fazê-las do lugar certo. Do lugar da consciência, do lugar da permissão, do lugar da clareza. Porque metas criadas a partir de uma mente reprogramada não precisam de tanta força. Elas se sustentam, elas fluem, elas acontecem sem aquela sensação constante de esforço exagerado. Você trabalha sim, você se dedica sim, mas não é uma guerra, é um caminho. Se este ano for diferente, não será porque você se cobrou mais, será porque você pensou melhor, pensou com mais consciência, pensou com mais respeito por si mesmo. Pensou como alguém que entende que prosperidade não é sorte, é alinhamento interno. É coerência entre o que você quer e o que você permite. É harmonia entre o consciente e o subconsciente. É paz entre o desejo e a crença. Antes de fazer novas metas financeiras, reprograme isso. E quando a mente muda, o caminho se abre. Agora, vamos mais fundo. Porque entender que a reprogramação é necessária é apenas o primeiro passo. O próximo passo é saber como fazer isso de forma prática, real, aplicável. Não é sobre teoria abstrata, é sobre mudança concreta, é sobre criar uma nova relação com dinheiro que seja genuína, não apenas intelectual. Você pode saber racionalmente que precisa mudar, mas se o corpo e o subconsciente não acompanham, nada acontece de fato. A primeira coisa que você precisa reconhecer é que sua relação com o dinheiro não começou ontem. Ela foi construída ao longo de anos, talvez décadas, através de experiências, observações e conclusões que você tirou sobre como o mundo financeiro funciona. Quando você era criança, você observava os adultos ao seu redor. Você ouvia conversas. Você sentia a tensão quando o dinheiro era escasso. Você percebia a preocupação, a ansiedade, o medo, e tudo isso ficou registrado no seu sistema nervoso como verdade. Não como opinião, mas como verdade absoluta sobre como as coisas são. Se você cresceu ouvindo que dinheiro não dá em árvore, que rico não vai para o céu, que dinheiro é a raiz de todos os males, que temos que nos contentar com pouco, essas frases se tornaram parte da sua programação. Elas não são neutras. Elas carregam emoção, elas carregam julgamento, elas carregam limite. E enquanto essas frases estiverem ativas no subconsciente, qualquer tentativa de prosperar vai encontrar resistência interna. Você vai querer crescer, mas uma parte de você vai frear. Você vai ter oportunidades, mas uma parte de você vai sabotar. Não conscientemente, mas automaticamente. Reprogramar significa questionar essas verdades antigas. Significa perguntar, isso é realmente verdade ou é apenas o que me ensinaram? Isso me serve agora ou está me limitando? Essa crença me leva para onde eu quero ir ou me mantém preso onde eu sempre estive? E a partir dessas perguntas, você começa a criar novas respostas. Respostas mais conscientes. Respostas mais alinhadas com quem você escolhe ser agora. Quando você começa a reprogramar a mente, você também precisa reprogramar a linguagem. A forma como você fala sobre dinheiro importa. Se você vive dizendo, eu nunca tenho dinheiro, eu sou péssimo com finanças, dinheiro some da minha mão, você está reforçando a programação antiga. Cada vez que você repete essas frases, você confirma para o subconsciente que isso é verdade. E o subconsciente obediente vai continuar criando situações que confirmem essa verdade. Ele não sabe que você está apenas reclamando. Ele interpreta como instrução. Mude a linguagem. Comece a dizer coisas diferentes. Eu estou aprendendo a prosperar. Eu mereço estabilidade financeira. Eu sou capaz de tomar boas decisões com dinheiro. Dinheiro flui naturalmente para mim. No começo, essas frases podem parecer estranhas, até falsas. Isso é normal. Você está introduzindo uma informação nova num sistema que estava acostumado com outra.
mas com repetição, com emoção, com intenção, a nova informação começa a se consolidar e, aos poucos, ela se torna a nova verdade. Reprogramar também significa mudar as imagens mentais. O que você vê quando pensa em dinheiro? Você se vê sempre correndo atrás, sempre preocupado, sempre com dificuldade? Ou você consegue se ver tranquilo, seguro, próspero? Se você só consegue imaginar dificuldade, você precisa treinar a mente para imaginar algo diferente. Porque o subconsciente trabalha com imagens. Ele não entende não. Ele não entende negação. Ele entende o que você mostra para ele. Se você só mostra escassez, ele cria escassez. Se você começa a mostrar abundância, ele começa a criar abundância. Isso não é pensamento mágico, isso é neurociência. O cérebro não diferencia completamente entre algo que você imagina intensamente e algo que você vive. Quando você visualiza uma situação com detalhes, com emoção, com clareza, o cérebro ativa as mesmas áreas que ativaria se aquilo estivesse acontecendo de verdade. E essa ativação cria caminhos neurais. Cria familiaridade, cria possibilidade. Você começa a se sentir confortável com aquilo que antes parecia impossível. E quando você se sente confortável, você age diferente. Você toma decisões diferentes. Você cria resultados diferentes. Outro ponto importante da reprogramação é lidar com a culpa. Muitas pessoas carregam culpa em relação a dinheiro. Culpa por ter gasto demais, culpa por não ter guardado, culpa por ter feito escolhas ruins no passado. E essa culpa é tóxica. Ela mantém você preso. Ela impede que você siga em frente. Porque enquanto você está focado no erro, você não consegue focar na solução. Enquanto você está se punindo, você não consegue se fortalecer. A culpa não transforma. A culpa paralisa. Você precisa perdoar suas escolhas passadas. Você precisa entender que fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha naquele momento. Você não sabia o que sabe agora. Você não era quem é agora. E continuar se punindo não muda o passado, só contamina o presente. Então, solte, perdoe, agradeça pelas lições e siga em frente com sabedoria, não com culpa. A reprogramação também envolve lidar com o medo. Medo de perder, medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de que algo ruim aconteça se você prosperar. Esse último é especialmente sutil e poderoso. Muitas pessoas têm medo inconsciente de prosperar porque associam prosperidade com perda de algo importante. Perda de conexão com pessoas que ainda vivem na escassez. Perda de humildade. Perda de identidade. Se você sempre foi o que luta, o que passa dificuldade, o que se vira, quem você seria se prosperasse? Essa pergunta assusta. E o medo dessa resposta pode fazer você sabotar sua própria prosperidade. Você precisa dar a si mesmo a permissão para prosperar sem perder sua essência. Você pode ter dinheiro e continuar sendo humano. Você pode ter estabilidade e continuar sendo empático. Você pode crescer financeiramente e continuar sendo você. Prosperidade não te transforma em alguém pior. Ela apenas revela mais do que você já é. Se você é generoso, você será mais generoso com recursos. Se você é grato, você será mais grato com abundância. O dinheiro amplifica, não cria caráter. Afirmações são ferramentas poderosas na reprogramação. Elas funcionam quando são repetidas com emoção, com intenção, com presença. Não adianta repetir mecanicamente. Você precisa sentir enquanto afirma. Você precisa acreditar, mesmo que seja apenas por alguns segundos, que aquilo é possível. E aos poucos, esses segundos se tornam minutos. Os minutos se tornam horas.
E a crença se consolida. Eu sou digno de prosperidade. Eu mereço estabilidade financeira. Eu sou capaz de crescer sem culpa. Eu permito que o dinheiro flua facilmente para mim. Eu tomo decisões financeiras com clareza e confiança. Eu sou grato pela abundância que já existe na minha vida. Eu confio na minha capacidade de criar riqueza. Eu me sinto seguro crescendo financeiramente. Eu liberto padrões antigos que não me servem mais. Eu escolho prosperidade consciente. Eu mereço o melhor que a vida tem a oferecer. Eu sou abundância. Eu sou prosperidade. Eu sou riqueza em ação. Repita essas afirmações. Sinta essas afirmações. Deixe que elas comecem a substituir os pensamentos automáticos negativos que você carrega há anos. No começo, pode parecer estranho. Pode parecer que você está mentindo para si mesmo, mas você não está mentindo. Você está escolhendo uma nova verdade. Você está plantando sementes novas numa terra que só conhecia ervas daninhas. E com tempo, com cuidado, com repetição, essas sementes crescem. A reprogramação não acontece da noite para o dia, mas ela acontece. Você começa a notar mudanças sutis. Você para de reagir com tanto medo quando pensa em dinheiro. Você começa a tomar decisões com mais facilidade. Você percebe oportunidades que antes não via. Você age de forma diferente, mesmo sem perceber conscientemente. E essas pequenas mudanças se acumulam. Elas criam um efeito cascata. E aos poucos, sua realidade financeira começa a refletir sua nova programação interna. Antes de fazer novas metas financeiras, faça esse trabalho interno. Reprograme a base, limpe as crenças limitantes, perdoe o passado, liberte o medo, instale novas verdades e só então crie suas metas. Porque quando você cria metas a partir de uma mente reprogramada, essas metas não são peso, elas são propósito, elas não são cobrança, elas são direção, elas não são luta. Elas são fluxo, e você não precisa fazer isso sozinho. Você pode buscar apoio, pode estudar, pode se cercar de pessoas que já fizeram essa jornada, pode usar ferramentas de mentalidade, de visualização, de meditação, pode trabalhar com profissionais que entendem de mente e dinheiro, pode ler livros, pode ouvir conteúdos, pode praticar diariamente. O importante é começar. O importante é reconhecer que a mudança externa começa com mudança interna. Sempre. Este ano pode ser diferente, mas não porque você colocou metas maiores no papel, porque você colocou consciência maior na mente, porque você escolheu mudar a raiz, não apenas os galhos, porque você entendeu que prosperidade não é sorte, é estado mental. E estado mental se treina, se cultiva, se escolhe. Antes de fazer novas metas financeiras, reprograme sua mente, mude suas crenças, mude sua linguagem, mude suas imagens internas, mude sua relação emocional com o dinheiro. Então, faça suas metas. Metas conscientes, metas alinhadas, metas que nasceram de um lugar de poder, não de desespero. E observe como tudo muda quando você muda por dentro primeiro. Prosperidade é seu direito, estabilidade é possível, abundância é natural. Você só precisa permitir que sua mente acredite nisso, e quando ela acredita, tudo se alinha. O caminho se abre, as oportunidades aparecem, as decisões ficam mais fáceis e você finalmente para de lutar contra si mesmo. Você finalmente prospera de verdade.